Olá, meu nome é Karine, sou do interior de Santa Catarina e vim contar um pouquinho da minha experiência com o Espírito de Profecia e como foi que eu conheci Ellen White. Bom, eu comecei a estudar a Bíblia de verdade mesmo, com estudo bíblico, quando eu cursava enfermagem na Faculdade Federal de Mato Grosso do Sul. Lá eu conheci uma família muito temente e muito conhecedora da palavra, e eu tive muito interesse em conhecer a Bíblia e o que Deus falava. Sempre tive a vida toda, mas o meu momento chegou na faculdade. Fiz estudo bíblico, então, com essa família, e fiquei encantadíssima, porque eu adoro história, adoro profecia, e eu fiquei, assim, muito encantada com a palavra, com o que eu estava aprendendo. Mas chegou o tempo de conhecer o Espírito de Profecia através da irmã Ellen White. Foi difícil para mim. Quando eu me batizei, eu ainda tinha muitas dúvidas. Demorei muito para começar a ler os livros dela e li assim, com pesar no coração, sabe? Eu dizia assim, não é muito difícil, é impossível, a vida dela deve ter sido extraordinária, ela não deve ter tido as mesmas dificuldades que eu tenho hoje, era mais fácil para ela, alguma coisa assim, sabe? Desculpas que a gente coloca na mente para poder achar que Ellen White era muito distante da minha realidade. Até que eu encontrei este livro aqui. Ellen White, Mulher de Visão, escrito pelo neto dela, por um dos netos, né, o mais novo, contando um pouco da experiência dela, do que ele viu, do que ele leu, do que a família dele contou para ele, e de muitos estudos e leitura dos diários dela, das coisas que ela deixou. E neste livro eu encontrei a mulher, mãe e humana Ellen White. Me fez chorar muitas vezes, com histórias que tocaram meu coração, porque eu me identifiquei com ela como mãe, as dificuldades que ela passou para cuidar dos seus filhos, quando ela perdeu seus filhos, da banheirinha que ela dava banho neles, da vida diária de casa, o quanto era sofrido, o quanto era difícil. E tem uma fala dela aqui que me tocou bastante, em que ela diz para Deus assim: Deus, coloque um véu sobre os meus olhos para que eu não veja isso. Num contexto de dificuldade que ela estava tendo na viagem dela, para poder alimentar toda a caravana, para poder cuidar da caravana enquanto mãe e mulher. A gente sabe o quanto isso pesa às vezes na vida da gente. E sem contar as maravilhas que ela viveu num tempo tão difícil. E hoje eu olho, através desse livro, ela com olhos diferentes, e vendo a mulher humana que ela foi, e ainda assim uma serva de Deus, que deu conta do trabalho. Então é possível que eu dê também. Um abraço.